30 anos. Rádio Aranãs. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Hoje, quinta-feira, é dia do nosso quadro Por que Eu Sou um Milagre. É o quadro que a gente abre o espaço para contar histórias de superações, né? Pessoas que superaram momentos difíceis, dificuldades intensas, e que muitas vezes é aquele momento que você pensa, não vou suportar. Mas aí vem a mão de Deus e te dá todo o amparo, todo acalento. Hoje a nossa convidada é a Raíssa Caires. Ei, Raíssa, boa tarde. Boa tarde, Ailson. Eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui na rádio, falar um pouquinho do nosso milagre aí. Afinal, você tem um milagre para contar, que é um milagre bem diferenciado, é uma graça, uma ação divina que as pessoas não podem muitas vezes nem imaginar que poderia acontecer. Como é que começou o drama da sua filha, a pequena Isa? Então, a minha história com a Isa se inicia desde da gravidez, né? O ano passado eu realizei meu sonho de ser mãe. Eu e meu esposo ficamos 1 ano tentando engravidar, e aí a gente conseguiu, aí veio a Isa, e minha gravidez estava vindo super tranquila, muito tranquila mesmo, a gestação super tranquila. E aí, num exame de pré-natal normal, com a doutora Luana, ela viu que tinha alguma coisa acontecendo na cabecinha da Isa que não estava normal. Ela, muito profissional, não deu diagnóstico, né, porque não tinha certeza de nada ainda, encaminhou a gente para o exame morfológico com o doutor Vaguinho, e lá foi constatado e diagnosticado a doença da Isa, a mielomeningocele. Essa doença é uma doença rara, né, ela ataca 1 a cada 1000 bebês, e é uma doença congênita. É uma doença que não tem cura, mas tem chances de redução das sequelas, né? E aí foi aí que nosso mundo virou de cabeça para baixo, a gente nunca tinha nem ouvido falar da doença, e a gente começou, né, correr contra o tempo para salvar a vida da Isa e reduzir o máximo de sequelas que ela poderia vir ter depois do nascimento. Vou falar um pouquinho da doença só para todo mundo entender. A mielo, ela é uma abertura na coluninha. Lá nas primeiras semanas de formação do bebê, a coluna não fecha, a pele fica aberta. E aí, a medula fica tendo contato com o líquido amniótico, né? Todos os nervos ali da medula ficam tendo esse contato. Aí tem 2 tipos de correção. Tem após o nascimento, que é feito nas primeiras horas que o bebê nasce, e tem a intraútero, que é o que a gente fez, porque a cirurgia intrauterina, ela reduz, né, as chances de sequelas mais graves. A cabecinha da Isa, ela já estava tendo um crescimento acima do normal, então, se a gente deixasse para fazer cirurgia depois do nascimento, ela já ia nascer com hidrocefalia, já ia ter que passar por uma cirurgia, além da coluna, na cabecinha também. Então, foi por isso que a gente optou, né, para fazer a intrauterina. Ela reduz as chances do bebê ficar paralítico, ela reduz muitas coisas, a cirurgia intrauterina. E foi por isso que a gente optou por ela. A doutora Luana já tinha um contato com o melhor médico do mundo em relação a mielo lá em São Paulo, encaminhou a gente para ele. Assim, foi tudo muito novo para a gente, mas o que a gente podia fazer para correr atrás, para melhorar, né, pensando na qualidade de vida da Isa no futuro, a gente fez. A cirurgia, ela é uma cirurgia extremamente invasiva, faz um corte maior que uma cesariana, tira o útero para fora, faz a incisão no útero, opera o bebê, aí fecha tudo e volta tudo para a barriga novamente. Aí você pensa o pós-operatório de uma cirurgia dessa, com o bebê lá dentro mexendo ainda, né? Porque foi pesado, foi muito difícil. Mas, assim, eu passaria por tudo novamente, só para ver a Isa do jeito que ela tá hoje.
Ô Você queria Raíssa, falar? sim, ô Raíssa, Oi. e diz que teve um momento que foi bem difícil para você. Parece que você estava com, o bebê estava com 22 semanas e você ouviu a palavra aborto, que é uma palavra muito pesada. Como é que foi ouvir isso? Exatamente. O que é que acontece? A gente foi para São Paulo e, assim, é, foi tudo, assim, de uma hora para outra, né? A gente foi para saber como que seria, mas chegou lá, o médico examinou, fez ultrassom e marcou a cirurgia. Então, eu e meu esposo teve que ficar por lá. A gente estava longe de tudo e, assim, o plano de saúde, na verdade, nenhum plano de saúde hoje cobre essa cirurgia. É uma cirurgia nova, né? No rol da medicina, ela tem 10 anos, mas para a medicina, 10 anos é uma coisa muito nova. Então, não tem nenhum plano de saúde ainda que cobre nenhuma cirurgia intrauterina. Então, foi tudo. A cirurgia é uma cirurgia muito cara. E aí que entra a nossa empresa, onde que eu e meu esposo trabalhamos, que é a Peran, que fez tudo pela gente. Assim, eles falaram: não, vocês podem ficar tranquilo, não vai deixar de fazer a cirurgia. E eles tomaram conta de tudo, questão de hospedagem em São Paulo, avião para Daniel ficar indo e vindo. Então, eles, né, responsabilizaram por isso aí, e nós somos eternamente gratos a eles por tudo que fizeram. A cirurgia é um absurdo, uma cirurgia dessa hoje é R$ 150.000. A gente falou assim: não, nós vamos vender a casa e nós vamos fazer. Mas a Peran cuidou de tudo e a gente é grato a eles eternamente por isso. Mas quando eu fiz a cirurgia, né, que a gente já foi para São Paulo, na outra semana já foi a cirurgia, então foi tudo muito rápido. Um dia depois da cirurgia, que eu já tinha voltado para o quarto, a bolsa rompeu. Eu estava com 23 semanas e minha bolsa rompeu. E aí eles chamaram a médica, né, a obstetra, e ela veio me explicar que eu estaria tendo um aborto, porque a Isa, nesse dia, ela estava com 600 gramas, era uma prematura extrema, né? E é lógico que existem bebês que nascem nessa idade e nesse peso e sobrevivem, mas as chances são mínimas. A chance de sequela para uma criança nessa idade é muito grande, né? E além de tudo, ainda tinha a doença dela, ela estava recém-operada, né, com um dia de operada, e a médica chegou e começou a preparar eu e Daniel para o aborto, né? Eu estava entrando em trabalho de parto, e ela foi explicar que precisaria ser um parto normal para conservar meu útero para futuras gerações. Então, eu estaria entrando em trabalho de parto, seria um parto normal, e provavelmente a Isa não sobreviveria. E aí, nisso aí, Deus deu a gente muita sabedoria, sabe? Eu falo que Deus estava conosco, assim, desde o diagnóstico, desde tudo. Nós ficamos muito tranquilos, mesmo ela falando isso. Daniel, uma serenidade extrema, passou muita tranquilidade para mim. E é o que a gente falou com ela, falou: doutora, faz o que tiver nas mãos da medicina e deixa que o resto Deus faz. E assim o senhor fez. Eles entraram com medicação para segurar as contrações, e ela pediu para a gente ir anotando de quanto em quanto tempo estava a contração, e já estava de 2 em 2 minutos. E aí eu falava com o Daniel: não anota, porque eu tinha muito medo desse querer induzir o parto, né? E aí foi indo, Deus ajudou que as contrações pararam. Foi uma noite, assim, muito difícil que nós passamos. A minha bolsa rompeu, era 10h30 da noite. E aí a gente, a madrugada toda, eu tomando uma medicação muito forte para segurar a contração. A medicação acelerava a frequência cardíaca, só que eu não podia, minha frequência não podia acelerar, porque eu entrava, né, a contração voltava, então eu não podia nem chorar. Então foi, assim, muito difícil, mas nós conseguimos. Segurou. Nesse tempo, eu tive umas complicações, a gente acredita que é de pós-operatório mesmo. Os médicos que falam que foi uma reação da transfusão de sangue, porque eu estava com anemia muito forte, tive que fazer transfusão nesse meio tempo que eu estava tomando remédio para segurar a contração. Meu pulmão encheu de líquido e eu fiquei muito mal e tive que voltar para a UTI. Então, aí na UTI não pode ter acompanhante, né? Meu esposo foi para a casa da minha tia lá em São Paulo, que deu muito apoio para a gente, minhas tias que moram em São Paulo. E aí eu voltei para a UTI, muito mal, com muita dificuldade de respirar. Fizeram um teste de Covid, graças a Deus não era Covid. Meu pulmão estava branco e eu tive que ir para o oxigênio. E a médica chegou para mim e falou:
Raíssa, se você não melhorar até a noite, a gente vai ter que induzir o parto. A Isa tá, tá te atrapalhando e agora a nossa visão é sua vida. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim. Eu estava sozinha na UTI e ela chegou e falou isso comigo e, assim, o peso de ter que melhorar era muito grande, sabe? Porque eu não estava pensando nesse momento mais na Isa. Eu estava com 7 bombas de medicação na veia e, assim, morfina e tudo, assim, que um bebê não pode ter, eles estavam me dando para tentar salvar a minha vida e não estava pensando na Isa, porque é isso que a medicina faz nesse momento, né? E a gente foi, eu mandei mensagem para Daniel e a gente foi em oração, nossa igreja parou toda para orar, minha família, amigos, todo mundo, capelinha, na verdade, né? Eu recebi muitas mensagens de gente que eu não conhecia, falando que estava orando, até hoje recebo falando que orou muito por mim e pela Isa, e eu sei que foi essa oração que tirou toda a água do meu pulmão, os médicos não entendem o que aconteceu, pelo quadro que eu estava, não tinha condições de 24 horas acontecer o que aconteceu, mas meu pulmão ficou limpo de novo. Eu ainda tinha dificuldade de respirar, precisava de oxigênio, mas eu consegui sair da UTI. Então, assim, os médicos não entenderam, mas a gente sabe que é milagre, foi Deus, foi a oração de todo mundo que fez isso, né? E aí eu consegui voltar para o quarto, sair da UTI. E nisso, cada semana que passava, a gente comemorava, né? Porque era uma semana a mais da Isa aguentando de bolsa rota, não tinha líquido nenhum na minha barriga, ela estava no seco, todo dia que fazia ultrassom, via que ela estava literalmente, né, sem líquido nenhum, por mais que eu bebia 5 litros de água por dia, ela não segurava, e o médico falava que a Isa tinha chances de atrofia dos membros por não ter líquido, né, porque precisa do líquido para ficar movimentando, o pulmãozinho dela não estava desenvolvendo porque não tinha o líquido amniótico, mas mesmo assim ela aguentou. A gente ficou em São Paulo esse tempo todo internado e ela aguentou 34 dias. Nossa meta era ela chegar a 34 semanas para nascer um bebê prematuro, mas com mais chance de sobrevivência. Mas no dia 29 de setembro ela deu de nascer e ela nasceu com 27 semanas, pesando 1,2 kg e com 35 centímetros. Ela nasceu com um peso muito bom para a idade dela, sabe? Para um bebê prematuro, geralmente de 27 semanas, são 800 gramas que ele nasce. Então, se a gente pegar do dia que a bolsa rompeu, que era com 600 gramas, para o dia que ela nasceu, um mês depois, ela dobrou o peso dentro desse tempo. Então, assim, a gente vê Deus em tudo, sabe? É milagre demais no hospital, alimentando mal, passando por isso tudo. E dentro desse um mês, a Isa dobrou o peso que ela estava quando a bolsa rompeu. Então, é muito milagre mesmo. Ô, Raíssa, como que foi o sentimento de mãe, o coração de mãe, naquele momento em que falaram assim, olha, você está sendo prejudicada nesse momento, a sua saúde está sendo afetada pela Isa. Como que foi? Qual foi o tipo de oração? O que que você pediu a Deus naquele momento? Que era o momento de escolha, a sua vida ou ela? Como é que foi o sentimento de mãe? Nossa, foi desesperador, viu, Jailson? Eu chorei bastante. Foi uma noite muito difícil que eu passei na UTI, e ainda sozinha, né? Tudo piora quando você tá assim, longe de todo mundo, longe da minha mãe, que estava aqui em Capelinha. E eu virei para Deus e falei, Senhor, né, que seja feita a sua vontade, mas eu sabia que Deus não faz nada pela metade. E a gente já tinha passado por tanta coisa e falava, não tem condição disso acabar agora, nós já passamos por tanta coisa. Eu sabia que a Isa, o propósito da Isa aqui na Terra seria de mudança, sabe? E ela mudou muito a minha vida e eu não tenho condições isso acabar agora. E eu implorava a ele, né, para a minha vida, para me melhorar, para a gente poder continuar lutando pela vida dela. Então, quando a médica falou, isso foi muito difícil. Ela falou: nós vamos ter que induzir o parto mesmo, se você não melhorar até a noite. E assim, era um peso, eu tava com a consciência pesada, porque como que eu ia deixar isso acontecer, né, por minha saúde, mas graças a Deus deu tudo certo, mas assim, foi desesperador, sabe? Foi muito desesperador esse dia.
Agora, vem cá, depois que passou essa cirurgia, voltou a Isa, tornou retornar a Isa para o útero, como é que foi? Como é que foi para você essa sensação e essa expectativa daquele momento? Porque a gente sabe, tomar uma decisão como essa não é fácil, porque você pode estar tomando uma decisão de salvar a vida ou não, não é? Então é aquela coisa que eu Exatamente. imagino você olhando para o Daniel e falando, e aí? E aí, o que a gente faz? Aí chega aquele momento que você fala assim, é confiar em Deus. Como é que foi isso? Então, foi assim, o tempo todo eu falo que eu pensei sempre na Isa, sabe? Na decisão, assim, a gente nem pensou muito. Falou que tinha a opção de fazer essa cirurgia e reduzir a chance de sequelas, então, independente do jeito que seria a cirurgia, eu fiz a escolha dessa cirurgia. Todo mundo fala, você não teve medo da cirurgia, né? A Isa poderia ter falecido na cirurgia, mas a gente pega os casos de todas as pessoas que fizeram essa cirurgia, e, graças a Deus não teve nenhuma fatalidade, então isso aí contava bastante para mim. Eu sabia que seria uma cirurgia difícil, um pós-operatório muito difícil, mas o tempo todo a gente pensou na qualidade de vida da Isa futuramente, porque agora criança, ela podia me dar o trabalho que fosse, que eu ia cuidar dela, mas ela não vai ser criança o resto da vida. Ela vai ser uma adolescente, ela vai ser adulta, e eu quero que ela, né, tenha essa independência. Então, a gente pensava o tempo todo no futuro dela. É bem estranho você saber. Eu não sabia que existia essa cirurgia, e é uma coisa assim, a gente conta 2 nascimentos da Isa. Foi o 25 de agosto, que foi o dia que ela fez a cirurgia, que eu falo que ela veio no mundo pela primeira vez, e depois, quando ela nasceu mesmo, dia 29 de setembro. Então, ela tem 2 datas de aniversário, porque isso aí foi uma graça que Deus deu para a medicina, né? Toda a inteligência para fazer uma coisa dessa é incrível o que a medicina pode fazer, e com as bênçãos de Deus, fica tudo perfeito. Então, assim, é estranho você pensar, né? Tirou o útero, fez a cirurgia, voltou para dentro de novo, e depois ela ficava lá mexendo, empurrando os pontos, aquela coisa toda. Mas eu passaria por tudo novamente, sem sombra de dúvidas. Se falassem, você queria que hoje você faria a cirurgia dela depois de nascer ou intraútero, eu faria intraútero Ô, Raíssa, novamente, com certeza. Mesmo sabendo de toda a possibilidade. Oi, sim, pode me falar. fala uma coisa, a gente sabe que quando Deus age, ele coloca muitos anjos em nossa vida. Você teve muitos anjos no seu dia a dia, te dando esse conforto, te dando essa segurança e essa força para você acreditar sempre, com o coraçãozinho de mãe, de que tudo ia dar certo no final? Nossa, Jaios. Mas são muitos anjos mesmo. Deus, assim, ele cuida de cada detalhe. Foi assim, mas eu não consigo nem descrever todas as pessoas, porque às vezes ficaria alguém para trás, mas foram muitos anjos, né? Tanto a minha família, meu esposo principalmente, porque teve comigo o tempo todo, por mais que ele, né, ele estava trabalhando, ele tinha que ficar indo e vindo para São Paulo, mas me deu muita força, a minha família toda, a minha mãe, a minha empresa, a minha igreja, o Tarcísio também, todo mundo, meus amigos, assim, foram muitos anjos. Depois que a Isa nasceu, a minha tia colocou num grupo de oração lá em São Paulo sobre a Isa. Tinha uma enfermeira do hospital que a Isa estava internada, que que trabalhava nesse hospital. E ela viu a foto da Isa e nos achou, reconheceu o leito lá do hospital, achou a gente lá na UTI neonatal desse hospital. E aí eu tava lavando as roupas da Isa e as minhas na pia do hotel que eu tava ficando, próximo ao hospital. Então, assim, eu tinha muita dificuldade, porque roupa de hospital você usa, tem que lavar, né? Não dá para repetir. Então, eu lavava as roupinhas dela, era pequenininha, beleza. As minhas, como era muito grande, calça jeans, essas coisas, eu tinha muita dificuldade. Os cobertores da Isa também, que às vezes ela vomitava e tinha que lavar. E aí ela se dispôs a ficar levando essas roupas para lavar para a gente e trazia de volta para o hospital para mim, sabe? Então, assim, são pequenas coisas que a gente vê Deus cuidando de tudo. Daniel pegou, o dia que eu estava na UTI,
ele pegou um Uber da minha tia até no hospital, ficava aproximadamente 55, 60 reais esse Uber. E aí, no trajeto, ele contou pro motorista o que ele era de Minas, o que ele estava fazendo em São Paulo, contou nossa história, e aí, no final, o motorista não cobrou dele, sabe? Falou que era a parte dele para nos ajudar. Então, assim, são coisas pequenas, mas que a gente via que era anjos que Deus colocava, sabe? Pequenas coisas que acontecia, que a gente estava, né, com a necessidade de ajuda lá, e aí Deus ia lá e resolvia. Então, assim, Deus colocou anjos demais na nossa vida, desde lá até hoje, foram muitos anjos. Agora me conta uma coisa, o que todos os nossos ouvintes aí, nossos internautas estão interessados em saber como tá a Isa hoje. A Isa, ela tá perfeita. Depois que ela nasceu, a gente ficou 91 dias na UTI, ela foi entubada, ocorrências nessa trajetória, mas hoje a Isa tá super bem. A hidrocefalia que ela estava desenvolvendo na barriga, ela parou depois da cirurgia. Depois que a gente veio para casa, a gente veio no final de dezembro. A Isa, a gente faz acompanhamento em Belo Horizonte todo mês. Ela faz acompanhamento com neuro, com urologista, com ortopedista, com todas as áreas que ela precisa fazer. No dia 1º de abril agora, ela tinha uma cirurgia marcada na cabecinha, porque ela estava desenvolvendo a hidrocefalia. E aí, por causa da onda roxa, tiveram que adiar essa cirurgia. E nesse meio tempo, a gente foi para Belo Horizonte fazer uma ressonância e passar de novo no neuro dela para ver, né, para mostrar a ressonância e onde que ele entraria na cabecinha dela, ele precisava dessa ressonância. Acabou que a gente não conseguiu fazer ressonância por causa da idade dela, ela não podia fazer agora. E aí a gente passou no neuro, e quando ele viu a Isa, ele ficou sem acreditar. Simplesmente todos os sintomas que ela estava desenvolvendo da hidrocefalia sumiram, e ele cancelou a cirurgia. Ele falou que nunca viu isso na vida dele. Ela estabilizou a cabecinha e regrediu com sintomas, né, clínicos que ela estava desenvolvendo. E a cirurgia que estava marcada e foi adiada, simplesmente foi cancelada. Ele falou, não, a gente não vai precisar nem de ressonância agora, ela vai fazer ressonância com 1 ano de idade. Ela está muito bem. A Isa tem o movimento das perninhas, todo mundo que conhece sabe, ela movimenta super bem as perninhas, ela faz fisioterapia e terapia aqui em Capelinha, lá na clínica São Mel Jardim. A Isa, ela tá super bem hoje, graças a Deus. E assim, a gente não sabe do que espera a gente no futuro, mas eu acredito no milagre por completo do Senhor. A Isa, ela já é milagre e a cada dia ela mostra isso para as pessoas, sabe? Então, a gente só confia e vive um dia de cada vez. Linda a história da Isa, linda a sua história. Parabéns, mamãe, que Deus possa estar abençoando cada vez mais. E eu acredito, essa frase que você me falou é muito forte. Realmente, Deus não faz o milagre incompleto. Todo milagre, ele vem completo. E Deus sabe o momento exato de agir. Por mais que muitas vezes a gente tenha pressa e a gente cobre que tudo seja de forma imediata, mas Deus age na hora certa e com toda a perfeição. Então, a Isa é um milagre, você é um milagre. Muito obrigado por aceitar contar essa história aqui, que com certeza vai ajudar muita gente a superar momentos difíceis e, acima de tudo, acreditar muito em Deus, que o milagre que aconteceu com a Isa pode acontecer na vida de qualquer um dos nossos ouvintes, viu, Raíssa? Amém, Jairus. Muito obrigada pelo convite. Então, é sempre bom falar da Isa, falar testemunhar tudo que a gente viveu, e eu estou aqui à disposição sempre que precisar. Muito obrigada mesmo. Grande abraço, dá um beijinho carinhoso na Isa lá, é um beijo no milagre de Deus presente entre nós por muito tempo e com toda a perfeição, tá bom? Grande abraço. Tá bom. Abraço, tchau. Aí falamos então com a Raíssa, essa história linda, né? Essa história linda, uma história de milagre, a Raíssa Caires e a garotinha Aísa, numa cirurgia intrauterina. Que bacana! O quadro Porque Eu Sou um Milagre
volta na próxima quinta aqui na Rádio Aranãs. Repórter Jailson Pereira. 30 anos. Rádio Aranãs.